Olá, meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde, a paz do Senhor a todos, graça e paz. Pela bondade do Senhor, estamos aqui hoje, dia 20 de janeiro, para transmitir a lição de número 3. Nós estamos nesse trimestre falando sobre a família, os conceitos da família. Estamos falando que a família é um projeto de Deus e é algo assim muito maravilhoso e muito atual para os nossos dias. E nessa tarde nós vamos compartilhar um tema que diz assim: a Bíblia Sagrada como manual da família. Então nós vamos estar transmitindo esta lição com alegria e satisfação. Mas antes eu quero agradecer ao pastor Washington, pastor da nossa igreja aqui no Jardim Alvorada, em Santo André, que nos concede esse momento dessa escola bíblica. Agradecer ao Diogo, aos demais irmãos que têm nos ajudado no audiovisual, os demais professores. Eu também quero levar a minha gratidão ao pastor deste ministério, pastor Antônio Campassi, do Ministério de Vila Alzira. E sou grato ao Senhor por você, pela sua vida, pela sua família, e que esta lição possa trazer recursos para nós, entendimento, compreensão, e que você que está assistindo, que possa absorver algo de bom nessa tarde. Permita-me fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, eu peço sua bênção, a sua misericórdia, a sua compaixão, para com a minha vida, a vida dos meus irmãos. Alcança as famílias, alcança, meu Pai, aqueles que estão querendo melhorar, e que nós possamos melhorar a cada dia nossos relacionamentos, e viver aquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida, porque o que eu sei é que o Senhor tem algo para fazer para cada um de nós, e que a bênção do Senhor repouse na vida de cada um, em nome de Jesus. Meus queridos, eu estou alegre pela sua presença. Semana passada nós falamos, o tema era namoro, noivado e casamento, né? Foi uma lição muito gostosa, uma lição dinâmica, princípios de como conhecer o outro, como conviver, de saber mesmo se está fazendo a coisa certa. Se você não assistiu a aula passada, vai ficar gravada no YouTube aqui da nossa igreja. Você vai ter a oportunidade de ter algumas dicas sobre namoro, noivado e casamento. E hoje nós vamos estar falando sobre a Bíblia como manual da família. É uma lição extraordinária. E o texto em 1 Timóteo, capítulo 5:8, diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha, Timóteo, ele dá uma exortação, vem uma palavra que Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou sua fé, e é pior que o infiel. É algo de nós pensarmos nesta tarde, como é que está a nossa vida com a família, como é que está a nossa referência diante das pessoas que estão à nossa volta. E aí nós temos que entender que a Bíblia é a maior referência de fé e de conduta para o povo de Deus, para nós que professamos o cristianismo, inclusive quando a formação e a vivência familiar. Então, então nós temos um manual, nós temos uma forma de melhorarmos os nossos relacionamentos. E o texto de Efésios 5:22 diz assim: vós mulheres sujeitai-vos aos maridos como ao Senhor. E aí também vem Colossenses capítulo 3, verso 19, diz assim: vós marido, amai-vos as vossas mulheres e não se irritei com elas. Então, é uma troca, as mulheres obedecem, os maridos não se irritam, e assim, eu acredito no respeito, na comunhão, eu creio no compartilhamento de estar juntos, o companheirismo. Um casal sem companheirismo é um casal que ele tem tudo para não se dar bem. Então o companheirismo, ele releva, ele reconhece, ele pede perdão quando é necessário, ele renuncia aos seus direitos, um relacionamento de crescimento, de personalidades. E porque acontece? Olha só, quando se fala a Bíblia como manual da família, diz assim: vós filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E vós pais, não irritei vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Olha que extraordinário. Então, nesses 4 versículos que eu li aqui com vocês, fala sobre o esposo, fala sobre a mulher, a esposa, fala sobre o marido, que é o esposo, e fala sobre para o filho obedecer aos pais, e que também haja uma junção de que os pais também não irritarem os filhos, para que não percam o ânimo. Os pais têm que ser o exemplo para os filhos, para que nós possamos expor esses conselhos, e eles vejam e entendam que
existe uma orientação para que nós possamos ter uma vida plena. Os nossos filhos, eles vão aprender muito comigo e com você, do nosso comportamento, nossa conduta, nosso modo de viver. Eles vão prestar atenção como nós nos relacionamos. E na introdução desta lição diz assim: o destaque da presente lição é a palavra de Deus como luz, guia e referência maior para a formação e o cultivo de um ambiente familiar saudável e propício ao crescimento e amadurecimento de cada membro, contribuindo assim para que cada família seja um grande agente do testemunho cristão perante a sociedade. Mas eu creio que tudo isso se dá pelo entendimento e a compreensão. E eu fico às vezes pensando na questão da família. Questão da família, sentar à mesa, estar junto, olhar nos olhos, a comunhão. Hoje nós estamos vivendo numa era digital que as pessoas estão valorizando mais as coisas que estão diante dos seus olhos no celular do que contemplando a verdadeira beleza. A beleza das pessoas, a beleza de estar junto. Eu acho muito interessante. Eu faço uma pergunta para você, meu irmão, e você, meu amigo, que está nos acompanhando nessa tarde. Você se lembra do cheiro da sua esposa? O cheiro dela mesmo, de verdade, sem o perfume. Qual é o cheiro da tua esposa? E você, minha amiga, minha irmã, você lembra qual é o odor, o cheiro do seu esposo? Porque assim, o tempo passa, a gente esquece de certas coisas, da contemplação. Como tem o primeiro amor na questão do Evangelho, como é que está o nosso primeiro amor relacionado ao nosso cônjuge? Como é que está, se tivesse um termômetro para nós identificarmos como está o nosso relacionamento? Essa é uma questão de se pensar nesta tarde, porque o destaque dessa lição quais são as nossas referências, qual é o nosso cultivo familiar, qual é o nosso cultivo matrimonial, o que nós estamos fazendo para que realmente a nossa vida seja uma vida saudável. Então, nós vemos aqui que o manual orienta o marido e a mulher, que seria a Bíblia. Então, nós vemos assim, que o primeiro ponto que nós vamos falar é o ensino para os maridos. Cada marido deve amar a sua esposa e não tratá-la asperamente. Colossenses 3,19 tem este aconselhamento. Uma coisa é áspera, é a que não houve polimento, grosseiro, é um câncer que devora o amor. Preste atenção, meu irmão, se você é uma pessoa áspera, se você tem tido uma atitude grosseira com a sua esposa, você está causando um dano a ela e ao seu relacionamento. Tenho algo aqui para você e nós pensarmos, o que eu não quero para mim, eu não posso querer para o meu cônjuge. Pense nisso, da forma que você quer ser tratado, se você quer ser tratado com carinho, com respeito, então nós devemos fazer a mesma coisa, tratar com carinho, com respeito as nossas esposas. Há um pedido de Pedro aos maridos, ele diz assim, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, viver com as esposas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Isto é no sentido delas serem mais sensíveis. Aqui não está desprezando a mulher, mas colocando em destaque que ela seja bem tratada. O vaso mais frágil se refere especialmente ao físico e, normalmente, ao seu estado emocional e psicológico. Não tem nada a ver com ética ou intelectual. O que nós temos que aprender? A questão do machismo, a questão de ser imponente, a questão de não demonstrar sentimentos. É uma hora de mudança para nossas vidas e a Bíblia nos orienta para cuidar da mulher como vaso frágil. Ou seja, você tem um tesouro na mão, você tem que preservá-lo, guardá-lo, cultivá-lo e protegê-lo. E os ensinos também para as mulheres. Nós temos que também falar sobre as mulheres. A mulher diz assim, a mulher virtuosa enche seu coração do seu marido de alegria, glória a Deus. E ele confia nela, ele faz o bem e não ao mal. Ao longo da sua vida conjugal, ou seja, todos os dias, olha pelo governo da sua casa, e não come o pão da preguiça. Cuida e zela da sua casa, dos seus filhos e do seu marido com muita propriedade, características da mulher virtuosa, a ponto dos filhos a chamarem de bem-aventurada e o seu marido louvar, dizendo que muitas mulheres procedem virtuosamente, de uma forma virtuosa, mas ela a todas é superior, ou seja,
coloca ela no patamar de superioridade, em destaque, não se veste de forma indecente, ela é leal, ela é honesta ao seu marido. Aí se começa um relacionamento, um homem que trata a mulher com carinho, entendendo que ela é um vaso mais frágil, que ela necessita de cuidado, de palavras amáveis, uma mulher que também governa a sua casa, confia no seu marido, o trata bem os seus filhos, bem-aventurada é este lar, esta família, com esses princípios de honestidade, de comunhão, de crescimento junto, de parceria. É isso que o casal precisa. E quando o casal entende isso, esse casal ele não tem nenhum prazer fora do casamento, ou sucesso na vida que cobre o prejuízo de uma família desfeita. Nós temos que pensar nisso. A infidelidade é uma das principais causas de destruição de casais. Então nós temos que aprender também que tem um diálogo no quarto, resolva suas pendências íntimas, diga um ao outro o quanto lhe faz bem, quem não fala, não diz o que não diz o que gosta, não diz o que sente, não diz o que quer, não diz o querer que quer ou que não quer deixar dúvidas no ar. Vamos falar de novo, de uma forma bem suave? Preste atenção. Tenha diálogo no quarto. Resolva as pendências íntimas. Diga ao outro o que não lhe faz bem. Quem não fala, não diz o que gosta, não diz o que sente, não diz o que quer, ou não quer deixar dúvidas no ar. Quando nós temos relacionamento, não fica nenhuma pendência. É tudo conversado, é tudo tratado, é tudo acordado. E aí a comunhão, a respeito. E aí nós começamos a viver de uma forma plena, como casais. Então nós vemos que esse manual também, ele orienta pais e filhos, porque Deus ele tem um cuidado para com a minha vida e a sua vida. Então nós vemos aqui que a Bíblia é cheia de instruções para nós educarmos também os nossos filhos, orientá-los como eles devem se comportar, respeitando, aceitando a disciplina, os conselhos. Então nós temos que entender também que não adianta falar o que não pratica. Os nossos filhos, eles observam a nossa conduta, o nosso comportamento, e se nós falamos e não fazemos, eles vão observar tanto da parte do esposo como da esposa. Eles estão olhando, ou seja, nós somos um espelho, um reflexo para esses jovens, para a nossa descendência. E o que nós estamos fazendo, o que nós estamos transmitindo a eles, para que eles vejam na minha vida e na sua vida, um exemplo de vida, uma garantia que eles querem seguir e ter nós como exemplo e ter uma vida parecida com as nossas. Não aqueles filhos que falam assim, eu não quero porque eu vi que meu pai errou, eu vi que minha mãe errou, houve muita discussão, desentendimento. Não, nós temos que ajustar as nossas vidas. Não viver uma vida de falsidade, uma vida disfarçada, não. Temos que ser sinceros, temos que ser honestos. Quando eu falo aqui de fazer o bem, de não fazer aquilo que não gosta, de dizer aquilo que não sente, não. Mas tem que ser sentado, tem que ser conversado, para que tanto um como o outro entenda no que precisa melhorar, no que nós precisamos fazer para o nosso relacionamento se tornar mais firmes, para não dar brecha, para que o inimigo entre com setas, com desânimos, e que também nós devemos nos proteger e renunciar ao pecado, os desejos carnais, as coisas que estão à nossa volta, que não venham destruir os nossos casamentos. Então, nós temos que tomar cuidado para não irritar, para não ferir, tanto nosso cônjuge como os nossos filhos. E assim nós vamos viver uma vida de obediência a um princípio, e não quebrar alguns princípios que Deus estabelece. Honrar e respeitar por dignidade, reconhecer pelo que considerar pelo que representa. Então, hoje, nós temos esse conceito de mudança de comportamento. Então, é dizer que ama, pedir desculpa quando erra, pedir perdão também quando erra, estar junto. Hoje eu fiz um comentário muito interessante. São coisas simples. Eu falei assim para a Cris, Cris, vamos mais tarde na churrascaria. Olha que coisa... É simples,
Um casal paga R$ 110 para ter um jantar. Aí você vai pagar somente as bebidas. Vamos colocar aí, você vai gastar R$ 150, R$ 160. Você vai sair com sua esposa, você vai ter um momento íntimo com ela, vai sentar à mesa, vai ser servido, poder olhar nos olhos dela, poder falar alguma coisa bonita, ouvir algo bonito da parte dela. Então, são coisas simples que não custa caro. Ah, mas hoje eu não consigo. É sentar à mesa, então, vamos comer partir do pão, uma pizza, um refrigerante, ou estar junto, estar abraçado, ver um filme e ficar em casa. Então, são coisas simples que nós podemos fazer. Sentar, tomar um chá, um café. Então, tem coisas que dá para fazer que você não precisa nem sair de casa. Então, são essas comunhões, são esses momentos que são agradáveis, que vão fazer a diferença, estar junto com a família. E aí, a comunhão do partir do pão, de falarmos também das nossas necessidades, do que nós pensamos, da ajuda que nós precisamos. Isso é honrar, respeitar, é dignidade, é reconhecer a pessoa pelo que ela representa, o que ela realmente é. Então, eu acho que muitos de nós estamos fugindo desse princípio tão puro, tão nobre e tão simples. Às vezes nós complicamos as coisas. Então, nós temos que buscar respostas para algumas interrogações que nós temos. Então, nada é difícil, irmãos, desde quando a gente quer melhorar. Nada é difícil quando nós queremos melhorar. Então, nós vemos que nós devemos passar esses ensinos para os nossos filhos, para que nossos filhos também vejam e estejam entendendo que nós, casais, nós nos tratamos de forma, a palavra, respeitosa. E respeitosa com amor, com carinho e com dedicação. Então, nós vemos que nós temos que mudar, muitas vezes, alguns tratamentos, mudar alguns comportamentos. É porque, às vezes, temos um conceito que as pessoas que erraram com nós, ou que foi alguma tratativa que nós vimos lá atrás, das nossos familiares, mas as coisas mudaram, nós podemos melhorar e não cometer os mesmos erros que eles cometeram conosco. Então, eu acredito que os filhos e pais vivendo respeitosamente, né? Existem muitos filhos órfãos de pais vivos, pais que são ausentes e negligentes. Olha que palavra forte. Então, assim, é muito difícil. Os filhos criados com amor e carinho e atenção geralmente são bondosos e não se perderão no mundo num mundo degradado e depravado. Os filhos que são tratados com atenção e com carinho, eles têm a referência da casa. Eles não vão buscar querer fazer parte de um grupo lá fora, querer ser aceito por outras pessoas que não são da família, que aparentemente são bons, mas a gente sabe que não são. Então, o seguro dos nossos filhos tem que estar em mim e em você. Essa segurança nós temos que transmitir para a nossa família, transmitir para a nossa esposa transmitir para os nossos filhos. E assim, então, nós teremos uma família forte, uma família que está pautada na vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a família moderna hoje está transformada em um grande grupo de estranhos. É coisa para nós pensarmos, todos ilhados dentro de sua própria casa. Os pais não dão atenção aos filhos, nem os filhos aos pais, não conversam mais, não se assentam à mesa das refeições. Então, hoje nós estamos passando por fases muito difíceis dessa geração de uma família moderna. Por quê? Vamos pensar agora de uma forma bem simples. Onde há educação, respeito, transparência, e opera a verdade entre os pais e os filhos, a tendência é viverem unidos de uma forma suave, tranquila, haver uma harmonia na família, comunhão. Primeiramente, os pais deverão ser o espelho para os filhos orarão mais para a vida dos pais do que escutarão dos pais escutarão as suas palavras. O respeito vai trazer orientação, e eles vão, por causa do respeito, eles vão escutar e atentar às palavras dos seus pais. Não adianta falar e não fazer. Não adianta proibir e não explicar. Não adianta mostrar para os filhos algo que não acontece na prática, eles estão nos observando. Quem não ensina primeiro a si próprio não obterá êxito ensinando aos outros. Eu me recordei agora,
quando a Thaís era pequena, ela estava ainda fazendo e-mail, olha como faz tempo, faz muito tempo. Um dia nós estávamos conversando, e eu não sei como é que foi a fala, eu só me lembro dessa frase, eu falei alguma coisa, foi um não, tá? E ela falou assim para mim, pai, não é resposta. Aí eu perguntei assim para ela, quem te falou isso, filho? Ela falou assim, a professora na escola, ela estava no e-mail. E ela já me trouxe essa pergunta, ou seja, ela já me orientou. Não é resposta. Muitas vezes é isso. Não adianta falar e não fazer, não adianta proibir e não explicar, não adianta mostrar para os filhos algo que não acontece na prática. Quem não ensina primeiro a si próprio, não obterá êxito ensinando aos outros. Então isso é para nós pensarmos nesta tarde. O que é realmente que nós estamos ensinando? O que é realmente que nós estamos passando para os nossos filhos? Se realmente eles têm o respeito ou eles nos suportam por alguma conduta, por alguma situação. Romanos capítulo 2, verso 21. Vamos lá? Diz assim, Pois então, tu que tanto ensinas a outro, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas e que não deves furtar e furtas. Aqui Paulo está dando uma exortação, mas assim, pois tu que tanto ensinas aos outros, por que não educas a ti mesmo? Então nós temos que ter este cuidado. Então os pais devem criar e educar os seus filhos no caminho do Senhor. E nós também devemos andar nos caminhos do Senhor. Então é algo para nós pensarmos como está a nossa vida diante dos nossos filhos, diante da nossa esposa. A nossa esposa, observar como é que está o comportamento dela diante do esposo e dos filhos. Porque eles estão prestando muita atenção à minha vida, à sua vida. Então hoje é um momento de reflexão. Então nós vemos aqui que o manual, a Bíblia, orienta a sua família para ser uma família sólida. A família sólida é aquela que tem consistência, que é durável, estável. Ela é edificada na rocha, por isso é segura. Não se desfaz facilmente com crises, tempestades, enxurradas e ventos contrários. Lembra a passagem da casa na rocha? Veio o vento, veio a tempestade, deu naquela casa, mas porque ela estava firmada na rocha, ela não caiu. Assim tem que ser a minha família, a sua família, edificada em Cristo. Cristo é a rocha, nós estamos firmes nele, e quando nós estamos firmes nele, as tempestades vêm, os ventos vêm, mas nós continuamos firmes. Família unida, família junto, família que passa pelos ventos, passa pelas tempestades, e o nome do Senhor é glorificado. Então, quando nós vemos isso, são ensinos para uma vida familiar duradoura. Por que uma família duradoura? Porque uma família duradoura é uma família estruturada. E uma família estruturada, veja bem, famílias estruturadas não é porque não tem crises, mas porque as crises são vencidas. As barreiras são ultrapassadas, não é porque não tem ventos contrários, tempestades, enxurradas, mas tem um alicerce que lhes dá sustentação, porque estão edificados sobre a rocha que é Jesus. Não é, isso está lá em Mateus capítulo 7, 24 a 27, tá? Não é porque não tem conflitos, discussões, discórdias e insatisfações, mas elas são superadas com sensatez, prudência, sabedoria, conhecimento, amor, carinho, compreensão. Os conflitos não podem se tornar uma coisa normal no casamento, mas fazem parte de um relacionamento conjugal. Dificuldade vamos ter, mas nós vamos superando, nós vamos nos conhecendo, vamos caminhando juntos. Eu já estou há 33 anos com a Cristiane. A gente se conhece muito bem, mas pode acontecer alguma coisa, mas a gente passa por cima disso, a gente vai superando, vai tendo prudência, sensatez, vencendo os conflitos, conquistando juntos. A vida é assim. Então o que determina um casamento e uma família estruturada é a disposição e a persistência, olha que legal, e a persistência no enfrentamento dos problemas pelos cônjuges, ou seja, pelo casal. Qual é o casamento que não tem crise no relacionamento? Me fala aí qual é que não tem. As crises devem ser encaradas com amadurecimento e experiência e servirão de experiência para futuras gerações. Quem são essas futuras gerações? Nossos filhos.
Eles vão lembrar, meu pai e minha mãe passou por superação, passaram por isso, passaram por aquilo. Quantas experiências eu e você temos, e nós lembramos de alguma coisa do passado, e aí você olha para trás e fala, como eu melhorei, como deu certo, mas foi difícil, na época foi difícil, mas nós superamos. É assim a vida, de superação, de conquista, Deus nos ajudando, o Espírito Santo nos orientando, nós tomamos as decisões certas, estando juntos, conversando sobre as decisões que irão ser tomadas, conversando sobre as coisas que nós vamos construir juntos. Assim é a família, e assim nós vamos vencendo dia após dia. Quem não vence as crises não tem história para contar. Olha que legal, quem não vence as crises não tem história para contar. Muitos não conseguem vencer as crises e perdem as histórias de superação, que devem ser cortadas no futuro, com louvor para a glória de Deus. Superação, vencimento de obstáculos. É Deus que me capacita, é Deus que te capacita. Então nós estamos vendo aqui ensinos para uma vida familiar de testemunho. O nosso exemplo de vida conjugal, ele vai contagiar os nossos filhos, nossos netos, as nossas gerações de pessoas que venceram, de honestidade, sinceridade, superação. Então, nós vemos aqui, pela nossa responsabilidade, postura e harmonia de nosso casamento, seremos chamados para até aconselhar outras pessoas, pelo testemunho de vida que nós podemos transmitir, de resiliência, de conquistas e vitórias. A conclusão desta mensagem, ou seja, dessa lição sobre a Bíblia como manual da família, é assim, tendo a palavra de Deus como nosso guia na formação e cultivo e vivência familiar, ainda que não seja possível a vivência familiar em um lar ou numa casa totalmente isento de problemas, contudo, é possível desfrutar da bênção de Deus e da presença dEle, da providência, da proteção, do socorro do Senhor nas nossas vidas, em todo o tempo. Então, quando o Senhor é o centro da minha vida, é o centro da sua vida, quando o Senhor é colocado, a sua palavra é colocada como alicerce do nosso casamento, da nossa família, nós temos uma estrutura, porque nós entendemos que a nossa família é um bem que Deus instituiu. O seu casamento é uma bênção, sua família é uma bênção, a sua esposa, o seu esposo é uma bênção. Declare que o seu lar é um lar de conquistas, é um lar de vitória. Declare que nada vai impedir, que nada, nenhuma ferramenta do inimigo vai prosperar contra o seu lar, contra a sua família. Declare que vocês serão vitoriosos e vão ser todos juntos, em nome de Jesus. Que esta palavra, que você tenha postura, harmonia, nós somos chamados para servir ao Senhor e nossa família é e será uma bênção. Tu é uma bênção. Guarde essa palavra e a Bíblia seja realmente o manual da sua família. Que Deus os abençoe. Eu quero fazer um convite para você. Nós estamos aqui em Santo André, na cidade de São Paulo, na rua Dracena, número 202, aqui no Jardim Alvorada. Venha nos fazer uma visita. Nós temos culto de terça-feira, nós temos culto na quinta-feira, terça-feira é ensino da palavra, na quinta-feira eu e ele a sós, um culto de oração. No domingo, nós temos um culto às 9 da manhã e às 18 horas da noite. Venha nos conhecer, cultuar a Deus, nos alegrarmos de estarmos juntos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula. Guarde esta aula, guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Seja abençoado e seja próspero. Até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém, meus queridos?